Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando dos seus familiares, cuidando das pessoas que fazem parte da vida de vocês. Eu sou o professor Denilson, é um prazer, uma honra, uma alegria, uma satisfação ter vocês nesse momento de aula, ok? E peço a vocês, faço o convite. Se você, meu querido, minha querida, já tem condições para vir para a aula presencial, certo? Venha porque você de fato será bem recebido e será uma alegria para toda a escola. Então, você sabe que na aula presencial é muito melhor, né? Mais, é mais motivador, é melhor em todos os sentidos, tá? Porque a gente tem contato com os professores, com a coordenação, com os colegas, a gente interage muito mais. Então, tá aí o convite, se você já está em condições de saúde, você, seus familiares, então venha que a gente está sentindo a sua falta na escola, certo, pessoal? E peço a vocês nessa videoaula, assista a videoaula até o final, certo? Acompanhe a explicação com atenção, leiam o material, leiam o conteúdo da aula e peço sobretudo de vocês, façam as atividades que eu estou pedindo e mandem fotos, tá, pessoal? Isso é uma forma de eu acompanhar os alunos que estão fazendo as atividades. Então, foco nos estudos, foco na aula. Você sabe que tem Enem, tem PSC, tem várias provas aí que você vai fazer e precisa estar preparado para fazer bem e ter sucesso nas provas, certo? E para ter sucesso na escola, nas provas, na sua vida educacional, precisa estudar. Você sabe que a gente adquire o conhecimento com empenho, com estudo, com leitura, com pesquisa, acompanhando as aulas, assistindo as aulas até o final, fazendo os seus apontamentos, suas anotações, interagindo com o professor. Dessa forma, eu tenho certeza que você vai aprender bastante e estar preparado para fazer as provas que virão, certo, alunos? Então, conta comigo, porque eu conto com você, com o seu empenho, com a sua coragem, com a sua dedicação. E Deus abençoe você, te cubra de bênçãos, de graças, você, seus familiares, as pessoas que fazem parte da sua vida. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre você, que você possa crescer, estar bem, sempre com a graça de Deus, com as bênçãos de Deus. Não esqueça, eu sempre digo, né? Não esqueça da dimensão da espiritualidade, Deus na sua vida. Então, faça suas orações, tenha fé em Deus, tenha esperança. Dessa forma, você tem certeza que você vai caminhar e caminhar muito bem e ter sucesso na sua vida, sobretudo na sua vida profissional, na sua vida familiar. Então, confie em você mesmo, confie no seu potencial. Você é uma pessoa com muitas capacidades, mas confie também primeiramente em Deus, porque Ele é a nossa força maior, Ele está sempre presente na nossa vida. Então vamos à aula de hoje, acompanhe aí com atenção essa aula, tá bom? Assunto: materialismo histórico e dialético, página 10 a 12. Alunos, acompanhe aí esse conteúdo aí na apostila de vocês. Tudo bem? Tudo ok? E como vocês bem sabem, né, a gente sempre faz a revisão da aula anterior, certo? Então acompanhe aí essa pequena revisão, algumas ideias importantes do assunto idealismo, né? Nós falamos na aula anterior sobre o idealismo com Hegel, tá? Um filósofo aí bastante importante aí para os estudos filosóficos e sobretudo para a filosofia moderna, ok? Hegel foi o filósofo alemão, um dos criadores do sistema filosófico chamado idealismo absoluto. Foi precursor da filosofia continental e do marxismo.
Então aí um dos precursores, né, dessa filosofia, desse modo de pensar, tendo como base o idealismo, né? A gente vai rever em que de fato consiste essa corrente filosófica. A gente sabe que na filosofia a gente estuda várias correntes filosóficas e o idealismo é mais uma corrente que a gente que a gente está estudando e que a gente vai rever agora, certo? O sistema desenvolvido por Hegel, o idealismo absoluto ou idealismo dialético, abrangeu várias áreas do conhecimento, como a política, a psicologia, a arte, a filosofia e a religião. Então, logo dá para perceber aí, o idealismo ele envolve várias áreas do conhecimento, várias áreas da humanas que a gente está sempre estudando, sempre discutindo e conhecendo mais. A teoria do filósofo baseia-se na ideia de que as contradições e dialéticas são resolvidas para a criação de um modelo que tanto pode refletir-se no espírito, tá? No sentido de alma, e as inspirações ideais como o estado político. Então, veja aí a palavra contradição como um elemento importante para a questão da, da evolução histórica, tá? E em relação ao espírito. Pessoal, quando se trata de espírito, como eu já falei para vocês, tá? É o espírito enquanto conhecimento, enquanto razão que o ser humano tem, que o homem tem para si e ajuda no conhecimento, no desenvolvimento da ciência e da ciência de modo geral, não só da filosofia. Para tanto, Hegel desenvolveu um novo conceito de história, também dialético. O presente é engendrado por longo e dramático processo. Então, a história, como vocês sabem, né, sempre é um processo dramático, um processo normal da vida. Então, o processo histórico ele é composto por várias situações, certo? A história não é a simples acumulação e justaposição de um processo cujo motor interno é a dialética. Contradição dialética. Entenda esse termo dialética quanto transformação, quanto mudança, ok? A gente vai rever mais isso aí. Segundo a dialética, todas as coisas e ideias morrem. Como diz o poeta Cote, tudo que existe merece desaparecer, mas essa força destruidora é também a força motriz do processo histórico. A ideia central é a de que a morte é criadora, é geradora. Todo ser contém um si mesmo, o germe da sua ruína, é portanto a sua superação. O movimento da dialética se faz em 3 etapas. Tudo para dizer para vocês que a história se desenvolve a partir do processo, tá? Tanto o processo ruim quanto o processo bom, tudo que acontece faz parte da história e essa força motriz, né? Essa mudança, essa transformação que faz com que tudo se transforme, tudo esteja em constante transformação e de fato é a dialética presente na história, né? Você que estuda história, você que percebe as mudanças que acontecem no nosso mundo, isso tudo faz parte da dialética histórica, tá? E as 3 etapas aí que Hegel vai enfatizar, né? Que é a tese, antitese e síntese, tá? Acompanha aí. Ao explicar o movimento gerador da realidade, desenvolve uma dialética idealista. No sistema hegeliano, a racionalidade não é mais um modelo a se aplicar, mas é o próprio tecido do real e do pensamento. O mundo é manifestação da ideia, o real é racional e o racional é real. A história universal nada mais é do que a manifestação da razão, que ele vai falar de espírito. Porque o ser humano
a ideia humana, a ciência, a arte de modo geral, está sempre que em construção, sempre evoluindo, tá? Entenda dessa forma o pensamento idealista de Hegel. O conhecimento estabelecido a partir de uma realidade dada, imediata, simples, aparência, é chamado por Hegel de conhecimento abstrato, ao qual põe o conhecimento do ser real, concreto, que consiste em descrever o modo como a realidade é produzida. Consiste em descrever o modo como a realidade é produzida. De fato, é um processo histórico de mudança. Os dois últimos graus do homem individual e social são a manifestação, no primeiro momento, do espírito subjetivo do homem, ainda encerrado na sua subjetividade, enquanto emoção, desejo e imaginação. De fato, isso é subjetividade humana. Ao espírito subjetivo se opõe a antítese do espírito objetivo, ou seja, o espírito exterior do homem enquanto expressão da vontade coletiva por meio da moral, do direito, da política. O espírito objetivo se realiza naquilo que se chama de mundo da cultura. Quando se fala de mundo da cultura, está se falando de conhecimento. Ok, alunos? Continuando, essa relação antítese é superada pelo espírito absoluto, síntese. Síntese final em que o espírito, terminando o seu trabalho, compreende-o como realização sua. A mais alta manifestação do espírito absoluto é a filosofia, saber de todos os saberes, quando o espírito atinge a absoluta autoconsciência. Por isso Hegel chama de pássaro de Minerva, que chega ao anoitecer, ou seja, a crítica filosófica se faz ao final do trabalho realizado, para que tenha outro conhecimento. Então, de um conhecimento se faz, se pesquisa mais, se lê mais, enfim, produz um novo conhecimento. Então, veja como a ideia de Hegel é importante, né? O conhecimento ele é dinâmico, ciência, o conhecimento ele é processual, está sempre se inovando. De um conhecimento vem outros conhecimentos e assim, de forma que um tema, vamos pensar assim, nunca se esgota. A pessoa pode ter doutorado, pós-doutorado e um tema, mas sempre vai ter algo para se pensar, para se inovar e para criar. Então, veja como é legal, muito fácil, muito importante a ideia de idealismo na visão de Hegel, certo? Então tá aí uma pequena revisão, deu para vocês relembrar depois de uma semana. Sempre é bom rever algumas ideias importantes que nós já estudamos, já discutimos. Agora vamos de fato para o assunto da aula de hoje, um assunto também de extrema importância, tá? Materialismo histórico e dialético. Então, atenção aí, alunos, acompanhe aí com entusiasmo, com empenho, a fim de compreender bem essa matéria, esse conteúdo. O idealismo hegeliano sofreu duras críticas do marxismo. Vocês vão perceber que idealismo e materialismo histórico dialético são totalmente diferentes, tá? Nós falamos lá na aula anterior sobre Hegel, né? O idealismo na perspectiva hegeliana. Agora nós vamos tratar do materialismo na visão de Karl Marx. Então, um pensamento totalmente diferente. Veja como é importante nós estarmos sempre estudando, porque nós vamos ampliando a nossa visão sobre os assuntos, sobre a realidade que é tão discutida e importante de nós entendermos bem. O idealismo hegeliano sofreu duras críticas do marxismo, corrente filosófica iniciada no século XIX pelos filósofos e alemães Karl Marx e Friedrich Engels, por exemplo, a crítica de inverter a relação entre a realidade e o pensamento, justificando assim injustiças sociais que deveriam ser transformadas. Então, tá aí já um pensamento de Karl Marx, né? A crítica de inverter
a relação entre a realidade e o pensamento, tá? Justificando assim injustiças sociais que deveriam ser transformadas. Vamos lá, vamos avançando. Assim como o idealismo, o marxismo empregou o conceito de dialética. Então, vocês já perceberam, né? Dialética tanto é utilizado por Hegel como por Karl Marx, mas em perspectivas diferentes. Vamos lá compreender, vamos lá entender bem esse conteúdo. Para refletir sobre a realidade e a história, veja aí que Marx ele parte da realidade histórica, do real de fato, para refletir sobre a realidade e a história, mas sob uma perspectiva materialista, mais real, certo? Isso significa que, em vez de entender a realidade histórica como um movimento de progresso contínuo da razão, isso é uma ideia de Hegel, né? Hegel entendia a questão do idealismo dessa forma, tá? Marx vai entender um pouco diferente. Rumo absoluto, os marxistas, alunos, se você está com o seu material, está com sua apostila, por favor, destaque esse texto aí na sua apostila, certo? Os marxistas pensaram como o desenvolvimento das relações de produção dos bens materiais necessários à existência humana, certo? Então é a condição do ser humano, da sua produção, tudo aquilo que o ser humano é e produz na sua realidade, diz aquilo que o ser humano isso faz o ser humano isso vai refletir na realidade concreta do ser humano, tá? Então é muito fácil de perceber as pessoas que têm um poder aquisitivo, um nível de cultural mais elevado, a postura de vida, o modo de vida é diferente daquelas pessoas que quase não têm acesso. Então veja aí como Marx ele está realmente pensando a realidade histórica no seu dia a dia, na sua realidade de fato. Só para a gente entender um pouco de Karl Marx, né? Como acho que vocês bem sabem, a gente já estudou sobre esses pensadores, a gente está só revendo algumas ideias, né? Terceiro ano, terceira série é assim, né? A gente faz como se fosse uma revisão de tudo aquilo que a gente já estudou durante todo o ensino médio. Tá, alunos? Só para vocês se relembrarem que, como eu sempre digo, né? Esses filósofos que a gente estuda sempre eles são solicitados nas provas, nos vestibulares, por isso a gente precisa de fato compreender bem. Sobretudo Karl Marx, que é um filósofo que pensou a realidade em vários aspectos, né? Em várias perspectivas. O texto diz o seguinte: foi um intelectual alemão considerado um dos fundadores da sociologia, portanto, tudo que se refere às ciências humanas, Karl Marx está presente. Tem influência em diversas áreas, como economia, história, filosofia e história. Então, veja a importância de nós estudarmos, conhecer bem a filosofia de Karl Marx. Certo, alunos? Prosseguindo. Nessa perspectiva materialista, o confronto entre teses e antíteses não mesmo, né? Grife essa parte aí, não representava simplesmente a contradição entre ideias ou verdades, mas o antagonismo entre classes sociais. Então, grife esse termo aí, antagonismo entre classes sociais, tá? Isto é, a luta de classes. Na visão de Karl Marx, a realidade ela é composta por duas classes, tá? A classe trabalhadora, a classe operária e a classe dos empresários, vamos pensar assim, a classe dos burgueses, daquelas pessoas que detêm os meios de produção, aquelas pessoas que têm o poder econômico, que detém as máquinas que fazem com que haja produção e tudo mais, certo? Então, na visão de Karl Marx, essas duas classes estão sempre em conflitos, para você não esquecer esse detalhe. Marx e Engels ressaltavam ainda que o conjunto de contradições concretas de existência determina a consciência dos indivíduos e não o inverso como propunha a tese idealista.
Então veja aí, grife bem essa parte também, isso é importante. Como propõe a tese idealista de progresso da razão. Nesse contexto, denunciaram que as formas de pensamento sofrem manipulação por meio da ideologia. Outro termo importante é isso, tá, pessoal? Muita atenção para esse detalhe aí. Ideologia, na concepção de Karl Marx. Vamos ver o que é isso, a concepção marxista de ideologia. A ideologia, segundo Karl Marx, pode ser considerada um instrumento de dominação, tá? Detalhe super importante, instrumento de dominação que age através do convencimento e não da força, alienando a consciência humana e mascarando a realidade. De fato, a ideologia, no sentido de Karl Marx, e também em outro sentido, de fato, tem esse papel de mascarar a realidade, de manipular a realidade. Por isso que a gente precisa ter um olhar bem criterioso, bem crítico em relação a tudo que a gente vê, tudo que a gente assiste, senão a gente pode estar de fato sendo alienado, sendo mascarado, às vezes, sobretudo os meios de comunicação, as mídias nos apresentam um mundo muito mágico, muito bonito, mas que na verdade, na realidade de fato concreta, não é nada disso. Então, muita atenção para esse detalhe. Sendo assim, para possibilitar o progresso da história, a classe oprimida deveria romper com a ideologia e conscientizar-se de sua condição marcada pela exploração, para transformá-la por meio de uma ação revolucionária. Então, um texto bastante fácil de entender, né? Fácil de entender e se você está acompanhando aí, aluno, por favor, destaque esse texto aí, certo? Na obra Manifesto Comunista, publicada em 1848, Marx afirma que a oposição entre a burguesia e o proletariado, que é o trabalhador, num capitalismo industrial moderno, estabeleceu condições favoráveis à conscientização da classe oprimida a respeito da exploração que pesava sobre ela. Segundo eles, essa conscientização resultaria na Revolução Comunista, gerando um novo modelo de sociedade sem injustiças, classes sociais e Estado. Esse, de fato, era o ideal de Marx, o objetivo de Marx, tá? Então, aluno, eu creio que você está compreendendo muito bem e vamos lá, avançando. E com certeza a gente vai ter mais estudos sobre isso, a gente vai discutir mais sobre isso, sobre esse assunto, que devo dizer para vocês, não se esgota por aí. Falar de Marx, realmente precisamos ter muita cautela, muito cuidado, e porque a gente tem muita coisa para entender, para compreender, para estudar, porque de fato Marx ele escreveu muita coisa sobre o materialismo histórico, sobre as condições históricas que o indivíduo vive, sobretudo a relação entre as duas classes, a classe operária, a classe trabalhadora e a burguesia, a classe que detém poder econômico, que detém os meios de produção, certo? E tudo mais que envolve o ser humano vivendo na sociedade, ideologia, alienação, salário e tudo mais. Então, tem muita coisa ainda para a gente discutir e compreender de Karl Marx, certo? Por hoje é só, fico por aqui, meu muito obrigado. Façam aí as atividades da página 11 e 12, né? São pequenas atividades, mas que vão ajudar você a compreender mais conteúdo e adquirir mais conhecimento. Mas, por favor, alunos, façam essas atividades e enviem fotos para mim, tá? Que é para eu poder acompanhar vocês. E em seguida, faça o exercício que irei enviar para vocês em PDF. Também responda com cuidado, com atenção, procurando argumentar, articular bem o seu pensamento. Como eu sempre digo, né, as questões
cuja resposta é sim ou não, você tem que justificar, tem que argumentar por que sim e por que não. Certo, alunos? Fico por aqui, meu muito obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço do professor Denilson.